vida, né? E no Brasil, nós também vamos encontrar essa mesma disposição. Aqui em Brasília, inclusive, na UNB, nós vamos ver o professorado de Roberto Lira Filho, em que em 1978 lança um manifesto que seria publicado naquele ano, com o título de Para um Direito Sem Dogmas, né? E que, para além de convocar uma disposição crítica sobre o paradigma do positivismo que configurava o modo de compreender o direito até então hegemônico, ele também vai invocar, né, uma outra dimensão para o ensino do direito. Depois do manifesto, que foi publicado em 1978, pelo selo de Sérgio Antônio Fares, editor de Porto Alegre, ele vai lançar um outro opúsculo com o título de O Direito que se Ensina Errado. E vai configurar essa ideia de direito que se ensina errado, identificando o que ele chamava de um duplo equívoco. Um equívoco de conhecimento e um equívoco pedagógico. Ele aludia ao fato de que a inadequada percepção do objeto de conhecimento do direito leva a produzir um defeito da pedagogia. Dizia ele, não se ensina bem o que se apreende mal, né? E o problema da apreensão do objeto, ele configurava pela dupla dimensão redutora de duas ideologias jurídicas que percorriam o conhecimento do direito ao longo dos séculos. O justnaturalismo, que carrega sob o efeito de uma projeção para o ideal do jurídico e nós não temos onde referir, não é, a sua materialidade, a disposição metafísica acaba produzindo, não é, uma ideia muito abstrata de direito que não se vincula a nenhum fato real, né? Porque uma ideia de justiça, ela não está colocada no campo da demonstração, né? E uma redução, que ele chamava de positivista ao direito, a um fenômeno que o reduz, o explica em parte, mas não dá uma completa percepção do conhecimento. E esses dois fenômenos produzem essa dificuldade de apreensão do objeto de conhecimento, e daí a pedagogia fica vinculada a esse duplo limite. Então, ele propunha uma recuperação da dimensão mais integrativa do direito aos campos de conhecimento com os quais ele devesse dialogar, né? E, de um certo modo, isso se fazia coincidente com o fato de que, também na nossa sociedade, por força da complexidade, da configuração de novos campos de conhecimento, o prestígio do direito também começava a cair, porque servia para as profissões em um certo limite, mas não servia para interpretar a sociedade, porque faltavam elementos cognitivos para isso, né? Nesse mesmo período, a Ordem dos Advogados, preocupada com a questão da disfuncionalização do ensino do direito, começou a encomendar estudos para explicar o que parecia ser, de fato, uma crise importante, né? Então, em 1980, o Conselho Federal, pelo seu Colégio de Presidentes, encomendou a 3 juristas um relatório sobre a crise do direito. Esse relatório foi assinado por 3 juristas, um já falecido, Lamartine Correia, que foi reitor da Universidade Federal do Paraná, um civilista bastante importante. O outro é um advogado muito atuante no Rio de Janeiro, professor Sérgio Ferraz. E o terceiro subscritor do relatório é um atual membro do Conselho Nacional de Justiça, um sociólogo do direito, Joaquim Falcão. O curioso é que, quando eles apresentaram o relatório à Ordem dos Advogados, a certa altura do seu diagnóstico, eles chegaram a colocar no texto a seguinte expressão, para a qual eu abro aspas: a crise do direito é resultado, estou citando, da praga do positivismo que assola o ensino jurídico no país. Fecho aspas, né?
Então, ele, com essa expressão forte, os autores, né, estavam aludindo ao esgotamento de um paradigma que foi levando o campo a uma perda de confiança epistemológica em sua capacidade de explicar os fenômenos, de traduzir os fenômenos, né? De compreender o trânsito que deve existir entre a sociedade e a legislação, né? E que, com reflexo na educação jurídica, limitava a cultura jurídica dos operadores a uma situação em que eles, inclusive, sentiam perder terreno, não só a sua capacidade de interpretar a realidade, como a sua capacidade de compreender a sua própria função social. Nós vamos assistir em vários campos, que vão da advocacia à magistratura, os efeitos dessa consideração. Por exemplo, no caso dos magistrados, o seu esforço de procurarem estratégias para repensar a sua ação jurídica, em que cultura eles se formaram, quais são as condições para que essa cultura os habilite a interpretar o real, e qual a sua função social, quer dizer, em que condições eles dão conta de fazer as mediações entre as profundas mudanças que acontecem na estrutura da sociedade, de uma sociedade complexa, desigual, problemática, como a brasileira, né? Então, nós assistimos vários fenômenos interessantes, os juízes se organizando em entidades que buscam retrabalhar os elementos dessa sua cultura, a associação como a de juízes para a democracia, preocupados com esse problema, né? Notadamente com o fato de que eles queriam recuperar a sua confiança na capacidade jurídica de designar os fenômenos. É aí que vai se dar um grande debate em torno do repensar o ensino jurídico no país, quer dizer, fruto desse diagnóstico, né? Em 1991, a Ordem dos Advogados criou a sua Comissão de Ciência e Ensino do Direito. Hoje ela se chama Comissão Nacional de Ensino do Direito. No ano da formação, ela surgiu com essa característica, Comissão de Ciência e de Ensino do Direito. Foi na direção do advogado Marcelo Lavené Machado, né, e a incumbência dessa comissão foi a de preparar a OAB para decidir quanto à sua função de contribuir para o desenvolvimento da qualidade do ensino prevista no seu estatuto. E com o Estatuto de 96, depois, para que ela pudesse exercitar a atribuição que a nova lei trouxe, de que ela deveria opinar nos processos de criação e de credenciamento de cursos jurídicos. Então, esta comissão ela começou a trabalhar um grande diagnóstico, a fazer um trabalho de integração com as escolas de direito existentes no país. Elas não chegavam a 200, né, para que se fizesse um balanço da qualificação dos seus programas de estudo. Então, a primeira comissão fez um estudo sobre esse aspecto de que vivíamos uma conjuntura de crise e que, portanto, era preciso transitar de uma situação de perda de substância epistemológica para organizar os currículos e reconstruí-los em função das mudanças na sociedade. Então, organizou vários seminários, fez pesquisas com as escolas e, ao fim e ao cabo, se deu conta de que boa parte da crise estava colocada pelo fato de que as escolas de direito não davam conta de atender uma série de considerações da vida social que os cursos, nas suas estruturas curriculares, pudessem transformar em elementos de qualificação dos operadores de direito.